aqui uma TV de 32 da Samsung, modelo UN32D5000. Ela não está ligando, fica só piscando o LED. Aqui ó, na frente o LED. Ele dá duas piscadas, para, dá duas piscadas, não liga. Aqui o botão Power. E fica só assim. Vou abrir então, vamos pesquisar o defeito. Já abri aqui a TV. Eu virei a placa, desparafusei ela para poder virar ao contrário aqui, né? Porque tem que flexibilizar os cabos ali. Ali está o cabo dos LEDs, alimentação da luz de fundo, né? Backlight. E aqui está o cabo da placa principal, que está conectado aqui. Então, se eu deixasse aqui na posição certa, não dava para virar ao contrário. Eu tenho que virar para testar as tensões aqui no conector que vai para a placa principal. Do outro lado da placa tem a descrição aqui dos pinos e suas funções, tensões. Eu anotei aqui no papel para ficar mais fácil, que ela está do outro lado da placa. Então aqui eu vou medir a tensão. A primeira tensão que deve aparecer ali, fixa, é a 5 volts, que está no pino 12 aqui, ó. A 5 volts. Essa é a tensão como se fosse de standby. No standby já aparece essa 5 volts. A 5 volts. E depois tem que medir também o B5 volts, que está nos pinos 13 e 11 aqui. E o B13 volts, que está nos pinos 1 e 3. As demais tensões, os demais pinos aqui vão depender dessas tensões de 13 e de 5 volts. Então nós vamos testar essas aqui, que são as principais. Eu vou ligar aqui. Bom, aqui é um ponto de terra onde está soldado aqui o conector. O pininho aqui que sustenta o conector no lugar. Aqui é terra. Agora então vamos lá. Aqui ó, é 1 e 2. Então do lado de lá tá os pinos ímpares e para cá os pares. A 5 volts é no 12. O 12 é o penúltimo aqui dos pares aqui. Vou pegar na trilha aqui, ó, o pino 12 vem aqui, vem na trilha aqui. Tá dando 5.4 volts aqui. Então o A5 volts está normal. Agora o B5 volts está no 11 e no 13. O 13 aqui, ó, não tem nada. E o 11 aqui também não tem nada. O 1 e o 3 é o 13 volts. Aqui tem uma tensão bem baixa, variando. A mesma que está no 1 está no 3. Agora, se eu tirar o conector da placa principal, eu posso tirar assim ou desligar. Eu vou desligar para ficar mais seguro. Tirar aqui da placa principal, deixar só o conector dos LEDs ali. Esse daqui pega pelas laterais aqui. Deixar fora. Vou colocar na tomada. E vou observar. Deixar até a luz apagada aqui, se vai acender os LEDs. Ó, deu pra ver que acendeu os LEDs. E agora se eu medir as tensões novamente, aqui o terra. Se eu medir as tensões novamente aqui, ó, aqui no pino, aqui o A, agora ele deu 3.3 aqui, que é a tensão de standby, do Power On, aliás. Mas isso ainda não descarta problema, vamos ver aqui no 1. Aliás, vamos ver no 13 aqui primeiro. Que é o B5 volts. Tá dando aqui o 5.40. Aqui no B. E tá dando quase 13 volts aqui no 1 e no 3. Aqui no 13, 5.4, no 11, 5.4. Quer dizer, olhando assim parece que a fonte está boa, mas ainda não é descartado, não é descartada a possibilidade de estar um problema na fonte ainda. Nós vamos ver o comando aqui, esse pino aqui, 14 aliás,
é o on-off. Ele tá com 3.3 aqui. Já tirei a tomada, vou colocar aqui novamente o conector. Vou colocar de novo aqui no terra. Eu gosto de deixar o terra com uma ponta garra, né? Então, aqui foi o ponto mais fácil que eu achei. Eu vou ligar e vou deixar conectada a ponta aqui, ó. Vou deixar aqui no 14. É o on-off. Ó, vou segurar lá no 14. Ele deu uma pequena tensão aqui. Ó. Ele fica tipo dando uns pulsos. Agora eu vou fazer uma experiência diferente. Vou desligar, já desligar aqui. Vou tirar o conector e vou desconectar o pino 14, esse daqui, ó, o último do lado de cá, ó. Os de lá estão desse lado aqui de cima e os de cá estão desse lado aqui de baixo. Então o último aqui da esquerda, vamos desconectar ele daqui. É só pegar uma chavinha bem fina e empurrar ali, ó, para destravar e puxar só ele aqui que ele sai, ó. Não é difícil. Vou conectar novamente e vou fazer essa experiência. Ligado. Vamos ver agora. Ó. Ele dá o pulso aqui para ligar e desligar a TV. Chega a mais de 5 volts. Agora escapou da posição terra aqui. Olha aqui, ó, ele dá um... aparece 5 volts. Aí ele desliga. Ele fica aparecendo e desaparecendo, ó. 5 volts. Isso é sinal que o microcontrolador está funcionando. Então, muito provavelmente o defeito está na fonte. Vou desligar aqui. Já feito essa experiência, eu já posso colocar aqui novamente o cabinho aqui no conector. Colocar aqui. Colocar, só empurrar aqui até travar. E o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar fazer essa experiência, embora na Samsung isso aí nem sei se dá certo, mas vou tentar fazer. Pegar um resistor de 2K2, o 2200 ohms, medir aqui, ó, 2200 ohms, um pouquinho menos. Vou soldar aqui do A5 volt, que é o 12, para o 14, que é o... Então, vamos tentar fazer essa experiência aí. Bem soldado, aqui do 12 para o 14. Aí, com o conector fora aqui, vamos ver se a placa vai ligar. Aí os LEDs acenderam. Vamos ver aqui. Aqui é o A5 volt, né? 5.4. Aqui, ó, é o A no 12. E aqui no 14 ele dá 5.3. Aqui, ó, no 14 5.3. Agora, se eu desconectar o conector dos LEDs, desconectei os LEDs ali, vou ligar novamente e vou direto aqui, ó. Aqui já não dá nada, é só o A, o B aqui não dá nada. Aqui, ó, os 13 volts. Ele chega a quase 12 volts, chega até a passar de 12 e cai. Isso é indício de que tem um problema na fonte.
Então nós vamos analisar agora mais fundo, testar alguns componentes e ver a que conclusão eu chego aqui. Eu segui aqui, fiz alguns testes e uma dica que eu recebi de um boletim de uma autorizada aí da própria Samsung. A dica que eu recebi para fazer colocar um resistor aqui, ó, de 100K do Terra no gate do QM855, que é um MOSFET. Do gate ali pro Terra, resistor de 100K. E feito isso, a TV ligou. Aqui, ó, dá pra ver aqui o sinal de... Só tá dizendo ali que tá sinal fraco e inexistente, porque tá sem antena. Só vou mostrar aqui as tensões. Mostrar as tensões que aparecem aqui agora. Enquanto tá só para teste ali o resistor, eu não vou deixar daquela maneira ali, porque eu testei todos os componentes aí do secundário da fonte e não achei nada de anormal. Ó, eu vou pegar aqui o Terra, aqui é o A5 volts, né? Ele já dava antes os 5.4. Não dava nada aqui no B5 volt, agora tá dando, ó, 5.4, 5.3. Pino 13. Aqui o Power On 3.6 fixo agora. Aqui o 13 volts normal. Do pino 1 aqui, 3, 5 e 7. É tudo interligado, é o 13 volts. Então, aqui é o PWM, que não vai aparecer tensão que seja legível. Aqui também não, o 6 aqui é o BU, é o 4.6, que é uma tensão que vai acionar o circuito do drive dos LEDs, essa daqui. Então agora as principais, que são essa aqui, ó, de quase 12.76, 12.77. O B5 volts aqui no pino 13 normal. E o Power On. Power On aqui no pino 14 também fixo. E a tela está acendendo. Bom, agora que a fonte está funcionando, eu vou tirar a teima aqui, coloquei novamente o resistor aqui de 2.2K, 2K2, entre os pinos 12 e 14, ou seja, do A5 volts pro Power On. Aqui, ó, o 12 a 5 volts, 14 Power On off. Então, agora eu vou ligar na tomada, sem estar conectado nem a placa principal, nem a luz traseira ali da TV. Só a placa ligada na tomada. Então, com esse resistor ali a gente vai ver como que ela se comporta. Aí eu já liguei na tomada. Agora eu vou medir as tensões aqui nos pinos do conector. Aqui esse daqui é o Terra. Então aqui desse lado do resistor é o A5 volts da 5.4, continua. Do outro lado do resistor é o Power On off. Aqui não aparece tensão nenhuma. Porém, se eu medir aqui o pino 1, que é o 13 volts, ele dá 12.75. Tanto no 1 como no 3, como no 5, como no 7. E aqui no pino 11, ele dá o B5 volts aqui. Aliás, aqui é o 13, né? É o 11 e o 13, são o B5 volts. 5.4 e aqui 5.4. Então, a fonte liga com um resistor aqui, sem estar conectado na placa principal. Resistor de 2.2K ohms. Só queria tirar essa dúvida com a placa funcionando. Aqui eu já baixei aqui o resistor, deixei mais rente a placa aqui, né? Senão não tem nem como colocar ali a placa na posição, ele não cabe. E aí já vou montar.
Aí já tá ligado com o monitor de computador, aqui eu tô sem antena. Liguei com o monitor aqui só para testar. E aí é só deixar testar aí um tempo para confirmar que esteja tudo certo. Valeu, inscreva-se no canal, muito obrigado a todos.